Povo abençoado do Brasil, minha gente, hoje nós tivemos um dia que foi realmente, que será um dia memorável, dentro do aspecto político brasileiro e histórico, né? Hoje nós tivemos o fato de hoje, né? A guerra de hoje, o prato de hoje, Mauro Cid vazando áudio. Eu tô apelando aqui para sugestão, né? Mauro Cid vazando áudio para a revista Veja. E ontem, né? Quinta-feira, ontem à noite. E o dia hoje amanheceu, como nós chamamos aqui no Nordeste, como nós dizemos aqui no Nordeste, o dia amanheceu em ebulição, né? No Brasil todo por causa disso. As especulações são muitas, né? São muitas as especulações. Se foi realmente, se foi o Mauro Cid que vazou, se havia um interlocutor com Mauro Cid, ou se Mauro Cid gravou aquilo ali sozinho, né? Como se estivesse conversando com alguém. Se houver esse interlocutor, se foi esse interlocutor que vazou, né? E se houver um interlocutor, quem é esse interlocutor, né? Hoje pela manhã, Mauro Cid foi intimado a comparecer ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes para prestar novo depoimento, né? E esclarecer os fatos relativos a esses áudios. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, é triste e cada vez mais triste a situação em que nós vivemos atualmente no Brasil. É uma tristeza, realmente. Eu já fiz essa pergunta em comentários em vários canais vários canais progressistas, né? Como do Portal do José, né? do professor José, que é um advogado, também professor de Direito Constitucional. Eu já fiz nos Galãs Feios, né? Aquela garotada que gosta de levar quase tudo na brincadeira, mas falando muito sério. Eu já fiz no Meteoro, né? Do Álvaro e da Ana e dos seus auxiliares ali. E outros na Andréia, né? No canal da Andréia, né? Andréia, eu não recordo agora o sobrenome dela, mas é um canal muito bom também, que eu recomendo que vocês assistam. E um canal novo, né? Digamos assim, novo, mais recente, né? Com menos gente, que está apresentando os depoimentos, o interrogatório daquele povo que invadiu o Congresso no dia 8 de janeiro, né? Que que foram presos, muitos deles, muitos foram presos, né? Com penas que chegam até 17 anos de prisão. Então, esse é o Victor, também não vou lembrar o sobrenome, mas ele mostra os depoimentos e ele faz como que um react, né? As falas dos bolsonaristas, dos extremistas, dos terroristas que invadiram
os prédios do Congresso Nacional, do Palácio, Jesus, do Palácio do Planalto e do STF. Invadiram, depredaram, quebraram instrumentos ali históricos, rasgaram documentos, quebraram mesas de ministros do STF, quebraram portas, quebraram vidro, quebraram tudo, né? E o que eu tenho visto, né, nesses áudios que o Victor mostra no seu canal, esse pessoal dizendo, olha lá, e a maioria é evangélico. A maioria é evangélico. E esse pessoal dizendo que foi para uma manifestação pacífica, né? Mentem, dizendo que foram eles que pagaram a passagem. Eu vi um único hoje dizendo que ele foi para Brasília de graça. Os outros todos dizem que pagaram uma passagem, foram conhecer Brasília, né? E aí, por algum ato do destino, por alguma inspiração, não sei de que espírito, porque eu sei que do Espírito Santo não foi, foram parar na Praça dos Três Poderes e promoveram ali um quebra-quebra. A gente sabe que tudo isso faz parte de um planejamento de golpe, né? Um golpe que houve 3 reuniões para se decidir sobre esse golpe, para atrair as Forças Armadas, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, convenceu os chefes militares e o ministro da Defesa, que à época era militar também, né? Continua sendo militar, né? Esse pessoal já foi todo para a reserva. O general Heleno, né? Aquele excremento humano. E esse pessoal, houve reunião, houve minuta do golpe, descrevendo qual seria a atitude adotada, né? Que seria uma espécie de intervenção militar. Vocês vão me desculpar, minha gente, eu creio que eu tô até com um pouquinho de Parkinson, porque assim, eu já não lembro mais de muita coisa, né? Quem me conhece desde menino aí sabe que a minha memória era uma memória muito boa, mas hoje eu não tenho já mais essa memória devido à quantidade de medicação que eu tomo para espondilite anquilosante e para fibromialgia, né, que são dores demais. Então, eu acho que devido a essa quantidade de remédios, eu tremo, já estou tremendo muito. As mãos, principalmente os braços, as pernas. Mas a gente tem que ir para a luta, né? Enquanto tiver vida, a gente tem que lutar, né? O que é que nós podemos fazer? Bem, mas que fosse tomada uma medida de exceção ali, né? Uma intervenção, é claro que não é essa a palavra, né? No TSE, com a prisão do ministro Alexandre de Moraes, foi a minuta final. As primeiras levadas a Bolsonaro pediam ou determinavam que fosse preso também do STF, o ministro Gilmar Mendes, e o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, né? Bem, em não recebendo apoio, como o general Freire Gomes disse, e o almirante Batista Júnior disse também, confirmando o depoimento, o
o interrogatório, depoimento, né? Que ele depois como testemunha, o general Freire Gomes, e não como acusado. Então ele foi como testemunha. Então ele disse que falou para o presidente, se o senhor continuar nessa intenção, nessa sanha, eu vou ser obrigado a prendê-lo. E o brigadeiro Batista, né, Júnior, disse que realmente confirmou que realmente o general Freire Gomes disse isso para Bolsonaro. Já o comandante da Marinha disse que poria suas tropas à disposição de Bolsonaro. Bolsonaro não daria, não existe, não vai existir golpe sem o Exército, ou sem a participação das 3 Forças Armadas, mas principalmente o Exército. Então não há jeito de ter golpe. Então foram para o plano B. Esse é o meu entendimento. Foram para o plano B. Qual seria o plano B? Bolsonaro foi para os Estados Unidos antes do dia da posse, com aquela história, né, de que não passaria a faixa para o Lula. A turma houve a diplomação do Lula no dia 12, ou no dia 12 de dezembro, né, de 2022, e 12 ou 9, e houve também a posse de Lula no dia 1º. Nós nos lembramos aqui os escândalos que aconteceram na porta de quartéis, onde haviam principalmente crentes, né, na porta de quartel, dizendo que estavam ali orando, mas ali se tramaram, ou foi tramado, né, ou foram tramadas atitudes, né, e ferramentas, elaboradas ferramentas que não tem fundamento bíblico nenhum, não tem fundamento bíblico nenhum no Evangelho, né, nas igrejas evangélicas realmente verdadeiras, né, e até uma bomba para explodir no dia 24 de dezembro, nas instalações do aeroporto de Brasília, num caminhão que transportava combustível para aviões, né? Bem, acontecido o rebuliço, acontecido por toda aquela confusão, eles contavam que o Lula ia LDO, desculpa, gente, eu não consigo lembrar. É o mesmo movimento que o Garantia da Lei e da Ordem, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, GLO. E o Lula decretaria a garantia da lei e da ordem, os militares viriam para a rua, aproveitariam, né, porque até já tinha as tropas da Marinha à disposição dele. E tinha mais também o general, que inclusive foi meu comandante no Exército, Estevão, o general Estevão Teófilo, né? Que na minha época era um cara super centrado, né? Super centrado, um cara muito equilibrado, uma pessoa realmente de virtudes incontestáveis. Mas aconteceu um problema com ele, ninguém sabe, né? Não sei, nunca vi divulgado aí nessa mídia que diz que ele também colocou as suas tropas, ele era o comandante do maior grupamento de forças terrestres, né? Ele colocou as suas tropas à disposição do presidente da República, à disposição de Bolsonaro, né?
uma excrescência como o Bolsonaro, a gente chamar de presidente da República é até imoral. Bem, mas o general Estevão Teófilo disse que colocaria suas tropas, e como ele era o comandante do maior agrupamento de tropas, né, no Brasil, então decretado a GLO, né, essa tropa toda iria para a rua, aproveitaria, deporia o Lula, e prenderia com certeza, prenderia o ministro Alexandre de Moraes, né, e Bolsonaro voltaria dos Estados Unidos para assumir o poder, né? O Maldonado do canal eu sei que esse vídeo não vai ficar muito bom por causa desse, que hoje eu estou com uma falha de memória terrível, né? Mas o Helder Maldonado, né, do canal Galãs Feios, diz que ele disse que nós temos muita sorte, porque esse povo que apoia o Bolsonaro é um povo muito burro, né? Bem, mas terminando de falar aqui sobre o Coronel Teófilo, que eu abandonei a história dele. O Coronel, o General Teófilo, ele foi meu comandante quando ele era capitão, no 10º GAC em Fortaleza, e aí ele foi escalado, né, para a missão lá quando estava tendo aquela guerra lá no leste europeu, né? A guerra lá no leste europeu, Kosovo, Bósnia, a guerra da Bósnia com... Bem, e lá ele foi capturado e foi torturado. Quando ele voltou para a mesma bateria de comando, no 10º GAC, e nós, sargentos ali, né? Então, sargentos, notamos uma pequena mudança dele, de temperamento dele. E todos nós atribuímos isso à questão de ele ter sido capturado, preso, torturado, né? Depois conseguiu as tropas da ONU, dos Estados Unidos, conseguiram salvá-lo, né? Tirar ele de lá. Ele regressou ao Brasil. Então, certamente isso também é uma coisa que influencia em ele ter colocado as suas tropas à disposição de Bolsonaro. Bem, voltando ao golpe, né? Seria aquilo que eu estava falando, né? O golpe que Bolsonaro daria. Aí o Lula teve muita sorte, né? Eu já vi algumas reportagens de que a Janja foi que falou para o Lula: não decrete uma GLO, não decrete uma GLO. Isso aí vai colocar os militares na rua e nós não sabemos o que eles vão fazer. Então, decrete uma intervenção federal no Distrito Federal. E o Lula decretou, né, no Distrito Federal a sua a intervenção federal, né? O interventor foi o Sérgio Capelli, que era assessor do ministro da Justiça, do então ministro da Justiça, né? E bem, o que acontece é que até hoje estão presos 5 coronéis, os 5 coronéis de maior comando ali no Distrito Federal, da polícia do então governador, né? E decorrido tudo isso, foram acionados alguns celulares, e se chegou até o CID,
através de uma coisa simples, que era a falsificação do cartão de vacina de Bolsonaro, né? Foi uma coisa meio Al Capone, né? Que foi preso, nunca foi preso pelos crimes, pelos assassinatos que ele cometeu. Foi preso por causa do imposto de renda, né? E aí se chegou ao Cid, e o Cid, quando viu que a coisa ia apertar para ele, se ele assumisse tudo o que Bolsonaro mandou ele fazer e livrasse a cara do Bolsonaro, o Cid fez a delação premiada, né? Fez a delação premiada, foi homologada pelo STF, e ele começou a falar. E ontem ele soltou esses áudios. Esses áudios dele, esses áudios do Cid, né, do Mauro Cid, falam, entre outras coisas, que a delação dele estava sendo forçada, né, que ele estava sendo coagido a prestar as informações que estava prestando, que a Polícia Federal estava praticando tortura psicológica com ele, que nada do que ele dizia era aceito pela polícia, né? Mas a polícia, quando ele dizia alguma coisa, a polícia forçava ele noutra direção, né? E que o ministro Alexandre de Moraes é que era a lei, é que manda e desmanda, faz o que quer. Ele não segue a lei, ele é a lei, ele se propõe como a lei. O ministro Alexandre de Moraes. Não sei se isso aí lembra a vocês alguma coisa que aconteceu recentemente, há pouco tempo, há poucos anos atrás, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. É uma coisa que se chama Lava Jato, e 2 pessoas que se chamam Deltan Dallagnol, que era o presidente, o diretor da Lava Jato, e Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato. Ora, o Lula foi solto, né? Foi solto por determinação do STF. Primeiro foi julgado que Sérgio Moro não seria o juiz competente, já que os crimes, né, supostamente praticados pelo Lula teriam sido praticados no Distrito Federal. Então o Zanin decidiu que Distrito Federal é que seria o juízo certo para correr ação contra o Lula. Depois, isso aí era um truque do Zanin não, minha gente, desculpa. Bem, isso aí era um truque do ministro, né, que fez isso, para acabar com um outro habeas corpus que pedia a suspeição, e é tanto que ele extinguiu a suspeição do outro habeas corpus. Mas esse outro habeas corpus estava sob a relatoria do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, na mesma hora, ou no dia seguinte, colocou em pauta esse habeas corpus, que julgou o Moro parcial, né? Então, Moro julgado parcial, Lula foi livre, porque tudo que ele foi feito anulou, né? Foi anulado. O que Moro fez com Deltan Dallagnol, e vocês viram também o que aconteceu durante a Vaza Jato, né? A chamada Vaza Jato, quando vazou aqueles áudios entre Moro, Dallagnol e os outros procuradores. Então aquilo ali tudo tornava o processo ilegal. O processo foi tornado, tudo que aconteceu, toda a instrução criminal contra o Lula que aconteceu em Curitiba foi
acabou-se. E os processos foram sim transferidos para Brasília. Só que lá o Ministério Público teria que levantar todas as provas de novo, a Polícia Federal teria que levantar todas as provas de novo. E aí, depois que o Lula assumiu, o Dias Toffoli cancelou todas as provas que haviam contra o Lula, porque eram provas obtidas de maneira ilegal e que não correspondiam aos fatos, né? Então foi aí isso foi o que aconteceu na Lava Jato. Então os áudios do Cid, do Mauro Cid, há várias perguntas. Por que aconteceu isso? Por que os áudios foram nesse sentido? O que aconteceu, né? Foi um desabafo realmente do Mauro Cid, como a defesa dele está dizendo, que foi um desabafo dele para um amigo, né, no que ele estava sob muita pressão. Foi um desabafo realmente. E a tese que está pegando todo mundo e que a maioria dos jornalistas que eu ouvi hoje e dos youtubers que eu ouvi hoje, a maioria considera que tudo não passa de uma armação, né? E aí você entra para um outro. Que armação é essa? Para que essa armação? Qual a finalidade dessa armação? Bem, uns acham que a finalidade da armação ela é do Mauro Cid, que diante de tudo que está falando, está se queimando cada vez mais com as Forças Armadas e com o pessoal radical de extrema direita, né? Está se queimando porque está entregando todo mundo. Então ele teria vazado ele mesmo esse áudio para que esse pessoal achasse que ele não estava delatando as pessoas por querer, e sim estava sendo forçado, né, por Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal a fazer essa delação. Outros já caminham em outro rumo, que essa delação teria sido feita, que esse vazamento de áudios teria sido feito também propositalmente para dar um álibi a Bolsonaro, né? Para que Bolsonaro pudesse usar isso aí para fazer o que eles passaram um dia todo hoje fazendo, dizendo que não tem mais validade a delação do Mauro Cid, porque ele estava sendo coagido pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. Para encerrar, minha gente, e voltando aqui ao meu público evangélico, as pessoas evangélicas que assistem, né, que são a maioria, vocês que acham que Bolsonaro é um enviado de Deus, salvador da igreja, salvador da pátria, né, o salvador do Brasil, né, contrariando tudo que a Bíblia ensina, e eu não vou entrar aqui nem nos atos, no mérito dos atos e das falas e das posições ideológicas de Bolsonaro, as posições de morte, não vou entrar nessa área, né. Eu quero só deixar para vocês, a meditação de vocês, um versículo que está aqui escrito no capítulo 42 e versículo 8. Os testemunhas de Jeová gostam muito de usar esse versículo para falar contra a Trindade, né? Esse versículo diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então veja bem, a minha glória, pois a outrem não darei. Tá certo? Então eu já vi gente do Amazonas até aqui no Nordeste, né? Até lá no Sul. Eu fui ao Sul depois de Bolsonaro. Que Bolsonaro é a salvação. Gente, salvação
da igreja é Jesus Cristo. Salvação para o mundo não há. Jesus Cristo disse: o meu reino é eterno, ele não é deste mundo, né? O reino, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos um sinal do teu reino e da tua volta e da tua vinda. Jesus Cristo disse: o meu reino não virá com aparência exterior, e nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali. Portanto, quando acontecerem essas coisas e vos disserem: ali está o Messias, ou acolá está o Messias, não creais. Então, infelizmente, dentro das igrejas, pastores cínicos, canalhas, pastores que até brigavam entre si. Um dizia que o demônio tinha visitado a igreja do outro. E aí nesse saco cabem aí Silas Malafaia, aquela voz de gangster dele, é aquele aparência de que é dono da igreja, de que é dono dos fiéis, de que é dono das pessoas que frequentam as igrejas, que é dono dos evangélicos. Maior canalha, porque ele gosta muito de usar essa palavra canalha para os outros, né? E outros palavrões, até palavras de baixo calão. Silas Malafaia, Edir Macedo, aquele lá da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? O Valdemiro Santiago, todas essas pessoas que fazem da pregação e das igrejas, fazem fonte de renda, né? Que cobram o dízimo indevidamente, dízimos e ofertas, e às vezes aplicam, tudo bem, aplicar em construção de templos aqui e ali, mas aqui em Campo Maior existe um templo da Assembleia de Deus que está em eterna reforma. Eterna reforma, é reformado o tempo todo. Mas não se constrói uma escola. Uma única escola que foi construída aqui por um pastor há mais de uma década atrás, a escola acabou e foi vendido o prédio. Mas não constrói, não paga o imposto de renda, mas não constrói uma escola, não constrói um hospital, não constrói uma universidade, né? As igrejas históricas, a igreja batista, a igreja presbiteriana, pelo menos ainda fazem isso. Porque agora misturou tudo também. E eu queria até que o pessoal do YouTube aí parasse com essa coisa de neopentecostal. Assembleia de Deus não é neopentecostal, mas está comprometida com o Bolsonaro até o pescoço, né? E você tem aquele pastor lá, era um dos que eu ia citar, Samuel Câmara, lá de Manaus, né? Que disse que quem é esquerdista é do diabo. Eu não sou do diabo, eu sou de esquerda desde que eu era adolescente, desde que eu comecei a ler sobre ciência política, né? E me envolver com temas políticos, né? Então nós fomos insultados, praticamente excluídos da igreja, brigas. Eu não estou falando só de discussão não, porque houve uma até que eu me envolvi aqui na minha cidade, mas brigas mesmo de saírem no tapa dentro da igreja, de um evangélico dar um tiro na Congregação Cristã do Brasil, né? Que é uma igreja, aquela que as mulheres usam um véu, um crente dando um tiro na perna do outro, porque o pastor estava falando de Bolsonaro, o que estava na frente se levantou e disse que não tinha vindo ali para falar de política, não, tinha vindo para assistir culto na igreja. Tinha vindo para louvar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, e não para tratar de política. Que ele já tinha um candidato dele
E aí o que estava atrás tomou as dores lá do ancião, né? E começaram a discutir. E o que estava lá atrás era um policial militar. Tava a paisana, mas levou a arma para a igreja. E deu um tiro. É um pastor, colega meu, que eu conheci aqui em Campo Maior, que não está mais aqui, mas lá no Facebook dele está escrito que ele, né, todos os clichês bolsonaristas, inclusive do armamento, que é a favor do armamento. Eu cresci na Assembleia de Deus, cresci ouvindo o contrário. Esse pastor também é da Assembleia de Deus. Então, infelizmente, gente, é isso que a gente tem visto por aí. Amanhã eu volto. Eu queria que você se inscrevesse no canal, que você desse o seu like, que você comentasse, né? São assuntos que dizem respeito à política, que dizem respeito à teologia, à igreja, né? As igrejas, principalmente evangélicas. Depois eu vou falar aqui também de casos na igreja católica. E é claro que o tema vai ser diversificado, mas o importante agora é que eu quero retomar, né, que eu estou retomando o canal e a veiculação de vídeos para acionarmos novamente o canal. Então, se inscreva, deixe like, faça o seu comentário e espalhe o vídeo. Pode espalhar, como dizem os bolsonaristas no seu WhatsApp, espalhem aí, né, até o mundo acabar. Sem dó, né? Espalhem sem dó. Então transmita esse vídeo, repasse esse vídeo para uma pessoa conhecida que você acha que pode ser. Não vá se meter em briga também por causa de ninguém não, porque não vale a pena, meu irmão. Não vale a pena. Não vale a pena. Tá com 2 anos que eu deixei de discutir com bolsonarista. Bolsonarista chegar para mim e falar alguma coisa, eu ignorá-lo-ei totalmente. Tá certo? Não vou fazer como o guru deles, o Olavo de Carvalho, dizia não, ou dizia. Ele dizia que quando eles perdessem os seus discípulos ali, perdessem a argumentação, eles começassem a xingar as pessoas, né? Isso não é bíblico, isso não é para crente, né? Depois eu vou contar uma historinha aqui. Amanhã eu conto essa historinha, uma experiência que eu tive com um pastor, que foi muito boa com relação a isso que a gente fala e a restauração da verdade. Pois é isso, minha gente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de Silas Malafaias que existem por aí, de Macedo, Valdemiro Santiago, né, e tantos outros, e que nos livre também de Bolsonaro, porque olha como esse homem é endemoniado. Como o Bolsonaro é endemoniado, eu ia dizer isso lá atrás um pouquinho e tergiversei, terminei não falando. Mas olha quão endemoniado. Na Bíblia, se você for ler a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, você vai ouvir falar muitos de endemoniados, pessoas possuídas por demônio. Eu não estou falando aqui para quem não acredita, né? Eu sou ateu, não acredito nisso e tal. Tudo bem, não tem problema. Mas eu estou falando aqui para pessoas que acreditam nisso. Mas olha que espírito demoníaco, que legião demoníaca tão forte paira sobre Bolsonaro. Que as pessoas, quem está assistindo no canal do Vitor Trojano, parece, as pessoas mentindo, quando elas vão falar, algumas falam, né, no interrogatório do juiz, você tem o direito de permanecer calado, não tem a obrigação de produzir provas contra si mesmo. As pessoas respondem várias perguntas, mas quando chega na hora de falar sobre Bolsonaro, a pessoa responde: não, excelência, eu vou aqui usar do meu direito de permanecer calado. E olha lá o estrago que esse homem, junto com Damares, junto com
é porque o Paulo Giraldelli chama tanto ela de piricrente que eu esqueço até o nome, né? A mulher do Bolsonaro. Veja quanto mal esse povo está fazendo, como esse povo mente. Hoje eu tive que postar um vídeo, repostar um vídeo de um professor em que ele simplesmente, digamos assim, acaba com os crentes, né? Quando foi? Como foi? A pergunta que eu sempre fazia, que eu disse para vocês, eu acho que eu não falei a pergunta, né? Que eu sempre faço em alguns canais progressistas, né? Clayson, né? Meteoro. Até quando uma quadrilha de 4 pessoas, Bolsonaro, né? 01, 02 e 03. Até quando essa família vai fazer 220 milhões de habitantes serem escravizados, dominados, né, por uma quadrilha, por essa família, por esse bando, né, de criminosos? Veja quanta gente criminosa está associada a Bolsonaro. O cara mata, você vai ver, é bolsonarista. O cara estupra, você vai ver, é bolsonarista, né? O cara tenta explodir uma bomba, é bolsonarista. Então, que demônio é esse que esse homem possui sobre si? E eu fico pensando na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, né? O espírito do anticristo. Jesus Cristo dizia lá no sermão profético, né, que os dias de tribulação, se não fossem abreviados, tem gente dando interpretação errada por aí, inclusive o Daniel Mastral, né, se aqueles dias não fossem abreviados os dias de tribulação, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então, ele está falando do princípio de dores, aonde vão surgir os falsos cristos e os falsos profetas. Então, meu irmão, pense, seja você evangélico ou não, católico ou não, ateu, agnóstico, o que você pense e não caia nesse buraco. Não leve o Brasil para o buraco. Pense, leia a história da Alemanha nazista, leia a história da Itália fascista e não leve o Brasil para esse buraco. Tá bom? Até amanhã. Uma boa noite a todos.